Segundo o livro de Samuel, capítulo 14, versículo 25, está escrito assim: Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Somente até aqui. Um homem lindo, um homem de boa aparência, um homem que tinha tudo para dar certo, filho de rei. E não é qualquer rei, ele é filho de Davi. Ele tinha tudo para ter um futuro promissor. Ele tinha tudo para ter uma vida maravilhosa, extraordinária. Mas ele não guardou o coração. Ele jogou tudo fora. Teve um final trágico e rápido. Querido, nós temos que guardar o nosso coração. Deus tem para nós uma vida vitoriosa nessa terra. Vai ter lutas? Sim, haverão muitas lutas, mas o Senhor estará conosco para nos dar vitória sobre todas elas. Temos que fazer a nossa parte. E o Senhor tem para nós não só vida vitoriosa nessa terra, Ele tem para nós uma eternidade inteira com Ele. E eu pergunto, você crê nisso? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar ao Senhor e a sua palavra, melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vai aplaudindo, vai glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora, meu Pai, e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar. O homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro. Deus menino, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Lhe aconselho sempre trazer papel, caneta, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Amém? Muito bem. O rei de Israel tinha um direito que os demais homens não tinham no tempo bíblico aqui, que era o direito de ter mais de uma esposa, né? Todos os homens poderiam ter uma esposa, mas o rei tinha um direito a mais, que era ter mais esposas. E Davi teve muitas esposas e filhos, né? E, segundo o livro de Samuel, no capítulo 5, vai falar os filhos dele, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 11 também. O primeiro filho de Davi, o primogênito, vai ser um homem chamado Absalão, filho de Ainoã. Já Absalão, aliás, o primeiro filho é o Aminon. Já o Absalão vai ser o terceiro filho, filho de Davi com a princesa Maaca. Era a princesa filha do rei de Gesur. Muito bem. O tempo passa, os filhos crescem, se tornam adultos. Davi, um belo dia, cai em pecado, você conhece a história, né? Ele acaba adulterando com Batseba e o adultério desembocou na ordem de Davi para que Urias fosse morto. O que aconteceu? Não é? Deus usa o profeta Natã para falar com Davi e Deus vai usar Natã para dizer, olha, assim como você usou a espada dos amonitas para tirar a vida de Urias, a espada não vai se apartar da tua casa. Algo seríssimo, não? Davi pecou, mas Davi se arrependeu e Deus perdoou o seu pecado. Muito bem, o tempo passa. Um belo dia, o filho mais velho de Davi, o Aminon, ele tinha, né, as irmãs e uma delas era a Tamar. A Tamar era irmã de Aminon só por parte de pai, por parte de mãe, era filha de Maaca, também irmã de pai e mãe do Absalão. Muito bem, um belo dia o Aminon deseja a própria irmã. E ele tem um amigo, que é seu primo, Jonadab, filho de Simei, que é irmão de Davi. E esse primo vai dizer para ele, né, via ele triste, pergunta, o que você tem? E ele vai dizer, é porque eu desejo a minha própria irmã.
olha só, já o pensamento pecaminoso. E esse amigo vai aconselhar dizendo, você é filho do rei, você tem que ter o que você quiser. Vou lhe dar um plano, vou lhe dar uma estratégia. Finja-se de doente. Chame o seu pai, o rei, para ele vir lhe visitar. Quando ele vier lhe visitar, diga a ele que você quer que ele mande a sua irmã Tamar vir fazer comida para você. Quando ela vier e fizer a comida, você se deita com ela, você tem relações com ela. Olha só, olha o conselho. A palavra nos mostra, mas no livro de Provérbios está escrito que há amigos que são mais chegados do que irmão, mas o amigo de verdade leva para Jesus. Leva para Jesus. Amigo de verdade aconselha e dá bom conselho para o bem, não para fazer o mal. Amigo de verdade, por exemplo, depois você lê o Evangelho, Marcos capítulo 2, o texto nos relata que havia um homem paralítico e ele tinha 4 amigos. Esses 4 amigos ouvem falar de Jesus. Esses 4 amigos pegam o paralítico, levam ele até a casa onde Jesus está. Só que a casa estava lotada. O homem era paralítico, né? Cego, né? Eles poderiam certamente ter dito, você viu nosso esforço, se pegamos, trouxemos, a casa está lotada. Mas eles eram amigos de verdade. Mesmo a casa estando lotada, eles amarram o paralítico naquela maca, sobem no telhado, destelham o telhado, amarram e descem a maca na frente de Jesus. E o Evangelho diz que Jesus, vendo a fé deles, disse ao homem, levanta e anda. Amigo de verdade leva para Jesus. Amigo de verdade dá conselho para o bem. Mas esse amigo de Aminon deu um conselho para o mal. O Aminon executa o plano. Quando a sua irmã Tamar chega, não é, e traz a refeição no quarto, ele diz, venha e deite comigo. Ela recusa, ela diz, não, de jeito algum, fale com o rei. E ele diz, não quero nem saber, e ele força, e ele violenta a própria irmã. E depois de violentar, despreza a irmã com extremo desprezo, a ponto de dizer para o servo, joga ela na rua e tranca a porta, manda ela embora. A Tamar, humilhada, envergonhada, pega o pó do chão, coloca sobre a cabeça e sai andando, chorando, lamentando, envergonhada. Ela vai para a casa do Absalão. Quando chega na casa do irmão dela, o Absalão, a palavra nos diz que ele não fala nem mal nem bem, mas ele guarda aquilo no coração. E dentro do coração dele, embora ele não falou nada, aqui dentro do coração dele surge raiva, ódio, desejo de vingança. Ele quer se vingar. Compreenda que Davi pecou, é verdade. Davi se arrependeu, não é? Davi tinha vários filhos, mas o mal virá sobre aquele que dá lugar. O Aminon deu lugar, a tragédia aconteceu. Agora o Absalão está alimentando um ódio, uma raiva, um ressentimento. E ele vai agora planejar. Só que ele é frio, ele é calculista, ele não é uma pessoa impulsiva. Você conhece gente nervosa que na hora fala um monte, mas dali a pouco se arrepende e pede perdão. O Aminon não era assim, não. O Aminon era frio, era calculista. Ele planeja durante 2 anos a maneira com que iria matar o próprio irmão. Surge um ódio no coração dele. Queridos, a palavra diz que nós não devemos nos vingar. A vingança é do Senhor. O Absalão não consegue perdoar. E isso é perigoso. Vai lá comigo, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 2. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 2. Aquilo que o Aminon fez é grave, sem sombra de dúvidas, é gravíssimo. Ele violentou a própria irmã. Mas o Senhor nos ensina que nós temos que perdoar. Se não perdoamos, não somos perdoados. Mas olha o que diz aqui, 2 Coríntios 2, versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então, uma pessoa que não libera perdão, no seu coração ela está abrindo uma porta para que Satanás entre. E nós temos orientação clara em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Absalão está dando a cada dia
aquela raiva, aquele rancor, aquele ressentimento, o desejo de matar, só aumenta no coração dele. Por fora, ele é um homem lindo, ele é um homem belo, ele é um homem de presença, ele é um homem que fala muito bem. Se o Davi, na época que estava na caverna de Adulão, fez de 400 homens que eram de espírito desgostoso, endividados, gente que aparentemente não tinha valor nenhum, se esses se tornaram a elite do exército de Davi, imagina o próprio filho de Davi, como Davi não instruía, como Davi não ensinava. Mas embora por fora belo, bonito, falando bem, por dentro o coração vai a cada dia sendo carregado de trevas. 2 anos se passam até que o Absalão resolve colocar o plano em prática. Ele, na sua casa, na sua fazenda, no seu sítio, ele vai tosquear as ovelhas, e aí ele resolve dar um banquete, e ele vai ao pai dele, ao rei Davi, e diz: pai, eu quero dar um banquete, e quero que o senhor venha e chame todos os meus irmãos. E o rei Davi: não, meu filho, vai ser muito pesado, porque era muita gente, né? Imagina a despesa, essa turma toda comer. O rei diz: não, vamos ser pesados. E aí ele insiste: deixe vir pelo menos meus irmãos. E o rei consente, e todos os irmãos de Absalão vão, todos os filhos do rei. O Absalão chama os servos e vai dizer: deem muito vinho, sirvam muito vinho para o Aminon. Quando ele já estiver alegre por causa do vinho, bêbado, vocês vão pegar ele e vão matar ele. E os servos: meu senhor, mas é filho do rei. E ele vai dizer: não tenham medo, porque sou eu que estou mandando. Muito bem, do jeito que ele fala, vai acontecer. Os servos vão matar o Aminon. Quando os servos se levantam contra Aminon para matá-lo, todos os irmãos montam nas suas cavalgaduras e fogem. E a notícia primeira que chega a Davi foi que Absalão se levantou e matou todos os irmãos. Depois chega um outro mensageiro dizendo: não, rei, só morreu o Absalão. Os outros fugiram, mas vão chegar. E chegam. O Absalão, sabendo da gravidade daquilo que ele fez, ele foge de Jerusalém e vai para a casa do avô do rei de Gesur, na Síria. E passa lá 3 anos exilado. Passa lá 3 anos exilado. Os dias do luto passam, o coração de Davi na hora chorou, lamentou, ficou muito mal, mas o tempo passa, 3 anos. O coração do rei acalma e ele começa a lembrar do filho Absalão. O general do exército de Davi era Joabe. Joabe era sobrinho de Davi, era filho de Zeruia. Zeruia tinha tido 3 filhos e um deles era o Joabe, que era o general. O Joabe, vendo o coração do Davi, que já estava com saudade do Absalão, o Joabe manda chamar uma mulher de uma cidade chamada Tecoa e manda essa mulher mentir para o Davi, contar uma história, dizendo que ela tinha 2 filhos e que um se levantou contra o outro e matou, e o filho que matou teve que fugir exilado porque os homens da cidade queriam matá-lo, e que era para o rei ajudá-la para não deixar agora o único filho dela morrer. E o Davi, quando ouve aquilo, se condói pela mulher e vai dizer: não, vamos ajudar, vamos resolver. E a mulher vai chegar ao ponto, que foi para isso que Joabe mandou ela, e vai dizer: olha, mas você não tem um filho também exilado? Por que você não perdoa teu filho e traz ele de volta? Davi então se compadece, manda trazer o Absalão de volta. O Absalão vem para Jerusalém. E aí Davi manda ele ir para a casa dele. E durante 2 anos, o Davi sequer vai ver o próprio filho. Muito bem, o Absalão na sua casa, sabendo que o rei durante já 2 anos não o chama, o Absalão manda chamar o Joabe. O coração dele não se conforma com aquilo, porque o coração dele é de alguém que sempre quer algo mais, nunca está feliz com aquilo que tem. Você conhece gente assim? Que nunca está bom? O que tem nunca é suficiente, sempre quer algo mais. O Absalão era assim. Aí ele manda o mensageiro chamar o Joabe não vem. Ele manda o mensageiro 2ª vez, o Joabe não vem. Como o Joabe tinha umas terras próximas à casa do Absalão, ele manda tocar fogo na roça do Joabe, no campo do Joabe. E aí o Joabe teve que vir às pressas. Falou: o que foi isso? Por que você mandou tocar fogo nas minhas terras? Porque eu já mandei 2 mensageiros, você não veio, tocando fogo você vem. Olha a cabeça do cidadão. Estou resumindo toda a história. Muito bem, depois de passado tudo isso, volta lá comigo, 2 Samuel, capítulo de número 15.
Lembre-se, tinha tudo para dar certo, mas jogou tudo fora. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 1 diz assim: E aconteceu depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei ao juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel é o teu servo, então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de... Preste atenção para você entender. O Salmo 19 diz que um abismo chama outro abismo. A falta de perdão é uma porta aberta para o diabo entrar. Tome cuidado com o seu coração. Só que agora começa no coração do Absalão um outro desejo, uma cobiça. Eu quero ser rei, e eu quero já, e eu quero agora. Querido, querida, aquilo que Deus tem para você vai vir para a tua mão. Aquilo que Deus tem para você vai chegar a você e vai chegar no tempo certo, na maneira certa, de forma justa. Agora, se tiver que mentir, enganar, defraudar para conseguir, não é de Deus. Qual é o plano do Absalão? Lembre-se que ele é um homem frio, calculista. Ele quer tomar o trono. Só que o plano primeiro é: eu vou ficar na porta de Jerusalém, na porta, na entrada. Quando vier alguém para falar com meu pai, eu vou estar lá. E é o que ele faz. Ele pergunta: quem é você? De onde você vem? Qual é a sua situação? O que você quer tratar com o rei? E a pessoa dizia, e aí ele dizia: se eu fosse o rei, se eu fosse o juiz, ou seja, se eu tivesse autoridade, eu ia conceder o que você está pedindo. O que você está pedindo é bom, o que você está pedindo é justo. É uma pena que eu não tenho autoridade, é uma pena que eu não sou juiz. Com isso, na prática, o que ele está fazendo? O rei não tem tempo para você. O rei tem outros assuntos mais importantes do que a tua demanda. O rei não vai lhe dar atenção, eu lhe dou atenção. Você já viu político em campanha? Político em campanha vai nas comunidades, abraça a criança suja, dá abraço em bêbado, beija todo mundo, é verdade ou não é? Só em campanha, para ganhar aquilo que é mais precioso. O que é mais precioso para um político em campanha, minha gente? Voto. E o voto do rico e do pobre vale o mesmo. Tem o mesmo valor. Mora em Alphaville ou em Alfavela, tem o mesmo valor. Aqui Absalão, o que ele deseja das pessoas? O coração. O texto diz que ele furtava o coração. Ele está dizendo, quando vinha alguém, ia se prostrar diante dele, ele é príncipe, ele é alguém importante, ele é filho do rei. Ele levantava: não, vem cá, dá um abraço aqui, meu amigo, dá um beijo aqui, você é precioso, você é valioso. E fazia assim com todos os que vinham, de todas as partes do país. E ele faz isso não um dia ou dois, ele faz anos e anos e anos e anos. Ele tem um plano em execução. Querido, aqui ele representa o próprio Satanás. Compreenda, o diabo trabalha na cabeça de muita gente aí dizendo: você é até filho de Deus, mas Deus está ocupado para você. Deus tem tantas coisas mais importantes para fazer do que cuidar de você. Deus tem tanta coisa para resolver do que ficar te ouvindo. Você é filho dele, mas ele está ocupado demais. Querido, não dê ouvidos à voz do inimigo. Deus é tão poderoso, que ele nunca está ocupado demais para você. Ele habita lá no alto e sublime trono, mas ele não está só lá, ele está aqui também. E ele não rejeita um coração quebrantado, ele não rejeita um coração contrito. A sala do trono está com a porta aberta para nos achegarmos. Está escrito:
Hebreus 4,16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que sejamos socorridos e alcancemos graça. A sala do trono está de porta aberta. Não caia na conversa do inimigo, dizendo que Deus não tem tempo para você. Deus tem. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. E o inimigo também planeja sutilmente roubar o coração. Está escrito, Provérbios 4, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Absalão tem um plano em curso. Absalão já quer o trono. Você conhece gente que cobiça o que é dos outros? Quer o carro do outro, a casa do outro, a mulher do outro, o marido do outro, o cargo do outro, a posição do outro. Isso é pecado. O desejo do coração do Absalão é tomar o trono. O plano está em execução. E passam os anos, décadas. Quando ele vê que já o povo, o coração está voltado para ele, ele vai enganar 200 nobres que eram da presença de Davi, né, da sala de Davi. Vai levar esses nobres para Hebrom. Ele vai mentir e enganar o próprio pai. Ele vai dizer para Davi: meu pai, quando eu estava lá na Síria, lembra? Eu fiz um voto com Deus, que se eu voltasse a Jerusalém, eu iria a Hebrom sacrificar e cumpriria esse voto. E o texto diz que Davi vai dizer: tudo bem, pode ir, meu filho. Só que ele está mentindo. Ele vai a Hebrom, ele vai sacrificar, mas ele não tinha voto, coisa nenhuma. Ele ilude esses 200 nobres, ele mente. Esses homens vão com sinceridade no coração, pensando que ele vai sacrificar, ele sacrifica, só que a intenção é outra. Ele já tinha mandado mensageiros por todo Israel, dizendo: Absalão será aclamado rei em Hebrom. Absalão vai dominar o trono. E nesse tempo, o povo todo já ouvia ele, o povo todo estava com o coração voltado para ele. Quando chega lá em Hebrom e ele se autoproclama rei, o povo começa a dizer: viva o rei Absalão, viva o rei Absalão. Todos lá bradam: viva o rei Absalão. Ele quer usurpar o trono. Isaías 14, o texto diz que Satanás dizia no seu coração: eu subirei acima das mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono. No monte santo da congregação estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Isso era o desejo do coração do diabo. Ele foi lançado do lugar mais alto ao lugar mais baixo. O Absalão quer tomar o trono de Davi. As notícias chegam aos ouvidos de Davi. Quando as notícias que Absalão foi proclamado rei chegam aos ouvidos de Davi, Davi reúne sua corte, reúne suas esposas, reúne seu exército, e ele vai dizer: vamos sair de Jerusalém. Eu não quero uma guerra, eu não quero um confronto. Ele vai vir contra mim, ele vai vir contra Jerusalém, ele quer dominar. Por que Davi faz isso? Porque Davi compreende que tudo que está acontecendo é consequência do seu próprio pecado. Ele compreende isso, ele tem discernimento disso. Tanto é que o sacerdote Zadok quer levar a arca da aliança, e Davi diz: não, deixa a arca aí. Não, mas eu vou levar. Não, você vai deixar a arca. Se Deus se agradar de mim, ele vai me trazer de volta. Se não, seja feita a vontade de Deus. Amados, a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi não era perfeito, mas por que ele era homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia, porque ele reconhecia os seus erros. O Davi, então, deixa lá no palácio 10 concubinas para cuidar, e ele está indo rumo ao deserto da Judéia. Quando ele está indo, aparece um homem chamado Simei, que era da casa de Saul, descendente de Saul, e começa a amaldiçoar Davi, e começa a apedrejar Davi. E o Abissai, irmão do Joabe, vai dizer: Davi, deixa eu cortar a cabeça dele. E ele diz: não, de jeito nenhum, deixa ele amaldiçoar. Davi compreende que tudo aquilo que estava acontecendo era consequência do que ele havia feito, mas ele compreende que Deus era poderoso para o guardar e o livrar. Ele deixa amaldiçoar, deixa apedrejar, e eles saem, eles vão embora, eles vão para o deserto. Lá no deserto, Salmo de número 3, olha o que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, vai cantar. Os salmos eram em forma de música. Salmo de número 3,
Versículo 1, tem um subtítulo aí, em cima do Salmo de número 3. Na minha diz, Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. E antes que alguém pergunte, pastor, o que é selar entre parênteses? Será é pausa, porque o salmo era em forma de música. Versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos os queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Ele está louvando, ele está clamando. Na hora da angústia, ele clamava, ele combatia pela fé, ele buscava a Deus, ele confiava no Todo-Poderoso. Ele vai orar de madrugada. Salmo 63. Este salmo também, ele está lá no deserto da Judéia. Salmo 63. Ó Deus, versículo 1. Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Ele está orando de madrugada. Oh, querido, Davi compreende que em todo tempo ele tinha que orar, seja porque estava em perigo, seja por qual motivo fosse, ele compreende, eu tenho que orar, eu tenho que clamar, eu tenho que buscar, eu tenho que confiar em Deus. Querido, eu não sei quais são as situações que ele é cometido, seja a consequência do pecado ou não, ou seja uma aflição que veio, saiba, nós temos que clamar e buscar ao Senhor, porque é dele que virá o socorro, é dele que virá a bênção, é dele que virá a vitória, é dele que virá o socorro e o livramento. Ore, busque, clame. Davi se refugia no Senhor. Davi confia em Deus. Nesse meio tempo em que ele vai para o deserto da Judéia, Absalão chega a Jerusalém, conquista a cidade, senta no trono, não tem oposição alguma, não tem guerra alguma. Volta lá comigo, 2 Samuel capítulo 15. Um dos conselheiros de Absalão era um homem chamado Aitofel. Aitofel era avô da Batseba. O Aitofel era pai do Eliã e o Eliã era o pai da Batseba. Quando Davi peca com a Batseba, aquilo foi um escândalo, porque ele não só adulterou, ele mandou matar o marido, um homem justo. Urias era um soldado fiel, e aquilo vai ser uma mancha na reputação de Davi. Aquilo vai ser uma mancha na vida de um homem que era segundo o coração de Deus, que até então todos admiravam. Quando aquilo acontece, Aitofel e muitos outros aqui dentro não aceitam. Deus perdoa, é verdade, o Aitofel não perdoava, e outros também não, porque, amados, Deus perdoa o nosso pecado, Deus lança no mar do esquecimento, mas tem gente que não perdoa não, tem gente que guarda. O Absalão não guardou e não se vingou do próprio irmão. O Aitofel vai ser um desses. O Aitofel vai ser conselheiro do Absalão. 2 Samuel capítulo 15, versículo de número... Encontrou aí? 2 Samuel, capítulo 16, aliás, versículo 21. Versículo 20. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. Versículo 21. E disse Aitofel a Absalão: entra às concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo o Israel. Deus tinha usado Natã para dizer que isso aconteceria. Davi tinha vários filhos, mas qual foi o que deu lugar para o inimigo? Esse, para que o mal viesse. Montam uma tenda no terraço, uma tenda com panos transparentes,
Absalão manda trazer as 10 concubinas de Davi e tem relações com elas para que todo o povo visse. Quem deu conselho para ele? O Aitofel. Tome cuidado, porque o diabo nunca vai lhe dar conselho para você se santificar. Quem dá conselho para santificar é o Espírito Santo, e aliás ele orienta antes, ele avisa antes de pecar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele avisa antes, o Espírito Santo avisa antes. O Absalão faz isso. O próximo passo, Aitofel, e no versículo seguinte diz que a voz do Aitofel aos ouvidos do Absalão era como Deus falando. Olha a seriedade da coisa. Só que Deus nunca vai falar para ninguém fazer nada que é mal, voltado para o mal. Muito bem. Absalão ouve de Aitofel: reúne o exército, eu vou perseguir teu pai. O exército dele vai fugir, ele vai ficar só, eu vou matar ele. E o Absalão diz: não, quem vai fazer isso sou eu. Vou perseguir meu pai, vou juntar o exército, vou matá-lo. Vou dominar toda a nação e o trono de vez e terei paz. E é o que ele vai fazer. Ele reúne todo o exército para ir ao deserto da Judeia para matar Davi. E ele vai com o exército. A batalha vai acontecer em Efraim. E o texto vai dizer que ele sai na sua mula, e quando ele está passando por um lugar que tem carvalhos, o cabelo dele fica preso nos galhos. A mula vai e ele fica pendurado. Ele tinha um cabelo imenso. Depois você lê lá o capítulo 14, onde começamos, o versículo seguinte, que é o 26 da leitura inicial, diz que ele cortava o cabelo uma vez por ano. Quando ele cortava o cabelo dele pesava 2 quilos. Em um ano, o cabelo dele pesava 2 quilos. Imagina o tamanho desse cabelo, o volume desse cabelo. E o cabelo aqui, para ele, representa o orgulho, a vaidade. Alguém já entrou no elevador e ficou se olhando no espelho? Fala a verdade. Imagina esse homem que era perfeito, lindo, belíssimo. Por fora, lindo, maravilhoso. Mas por dentro, trevas. Coração podre, dominado pelo diabo. Fica preso pelos cabelos. E o cabelo certamente era grande, porque ele não consegue de jeito algum se soltar. Antes de ir à batalha, os soldados de Davi disse a Joabe e a todo o exército: ninguém mata o meu filho. Não façam mal para ele. Quando o Absalão fica preso pelos cabelos, um dos soldados de Davi vê e corre para anunciar para o Joabe. O Joabe, ele está preso lá. O Joabe diz: por que você não já matou ele? E o soldado diz: como? Se o rei deu ordem que não era para matar, você mesmo ia me denunciar se eu faço isso? E o Joabe diz: deixa eu ir lá e resolver. E o Joabe é outro de um coração vingativo, é outro, não é, que não tem temor de Deus, e ele vai lá e atravessa dardos no coração de Absalão. Mata o Absalão. Junta com os soldados, tiram o corpo dele, jogam numa cova e enche a cova de pedra. Sepulta. O Absalão, que era um homem lindo, filho do rei, tinha tudo para ter um futuro promissor e maravilhoso, morre cedo e é lembrado como exemplo de rebeldia. Ao passo que Davi pecou, sim, pecou, mas se arrependeu. Se arrependeu, Deus perdoou seus pecados. Absalão é símbolo de rebeldia, e a rebeldia, diz a palavra, que é como o pecado da feitiçaria, pior que a idolatria. Absalão é símbolo de rebeldia. Davi é conhecido como homem segundo o coração. As virtudes sobrepõem aos pecados. Davi morreu há 3.000 anos atrás. E nos nossos dias tem gente do mundo inteiro que vai a Jerusalém e visita o túmulo de Davi, onde dizem que ele foi sepultado. O nome dele entrou para a história. Ele é lembrado. E o nome de Absalão? Davi é lembrado como um valente, como um guerreiro, como um homem de fé, como um adorador, como alguém que buscou a Deus. Como foi que Davi morre? Diz a palavra: velho, farto de dias, cheio de honra e de glória. Venceu muitas lutas nessa terra e alcançou a maior de todas as vitórias, que é a salvação e a vida eterna.
E o Absalão, que tinha um futuro promissor pela frente, jogou tudo fora. Morreu jovem e poucos sequer lembram dele. Carta aos Hebreus, capítulo 3, vá lá comigo. Nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Nós vivemos dias difíceis, é verdade, e o inimigo não está brincando. Se não guardarmos o nosso coração, corremos um sério risco de nos apartar do Senhor. Hebreus 3, eu vou ler a partir do versículo 12, que traz uma orientação clara. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O Absalão teve o coração cheio de raiva, de ódio, de ressentimento, tramou a morte do próprio irmão, depois se exilou, depois voltou, depois roubou o coração do povo, foi rebelde, se voltou contra o próprio pai. Vai ter um final trágico, precoce. Já o Davi, mesmo quando peca, se arrepende, pede perdão, Deus o perdoa. Quando peca, é ele que vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. O que é que tem mais valor para Davi? A presença de Deus. O que é que tem mais valor para Davi? O Espírito Santo. Ele não está preocupado com a coroa, com o trono, com o manto. Ele está preocupado em ser cheio do Espírito Santo.